Bom dia a todos. A quem não falei bom dia ainda. Muito bom estar com a igreja. Muito bom estar com a igreja nesse tempo de Páscoa, que é um tempo tão importante para a gente, para os cristãos. A gente tem ouvido que é a data mais importante. A gente pensa que é o Natal, mas Natal é bom quando Jesus nasceu. Mas a obra de Jesus não estaria completa se não fosse a sua morte e ressurreição. Então, essa é uma data mais importante para os cristãos. E nesse mês, como foi dito, nós estamos trabalhando sobre o tema. Espera aí, vamos ver se eu vou. Okay. Hoje nós vamos falar sobre vão e digam às pessoas, mas dentro... Pode me dar uma mãozinha? Não está indo. Obrigada. Dentro desse tema que estamos falando no mês, ressurreição, vida, poder e graça. O que isso tem a ver com a gente? Uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. O que isso tem a ver com a gente? Pode passar ali, por favor? Obrigada. No dia 3, iniciando essa série, o pastor Edu falou sobre Getsêmani, contando do sofrimento de Jesus, e que você só olha de longe e fala, que coisa interessante, né? Mas parece que, o que isso tem a ver comigo? Mas foi por você, foi por mim que Jesus sofreu dessa maneira. No dia 10, o pastor Takashi falou sobre a crucificação em si, o poder de Deus através da crucificação. E para aqueles que tiveram oportunidade de ir para o retiro, nós continuamos trabalhando nesse tema da ressurreição, aprofundando em outras partes. Pastor Kengo falou no primeiro dia, se eu estiver errada no tema, viu, pastor Kengo? Não fui boa de anotar. Posturas de quem crê na ressurreição, e ele falou de 3 atitudes, 3 posturas que a gente deve ter. Se você crê na ressurreição, você está próximo de Jesus. E ele lembrou da história de Emaús. Se você crê na ressurreição, se isso é importante para você, então você também crê em Jesus, porque é Jesus quem ressuscitou. E se você crê na ressurreição, você ama Jesus. Isso traz algumas implicações para a vida da gente. Não são coisas só na cabeça, só coisas distantes. No dia 16, para quem estava lá, o pastor Takashi começou desde cedo com uma dinâmica muito legal que convidou a cada um de nós a procurar uma pedra. E foi bem legal que as crianças e os juniores entenderam essa questão e pegaram umas pedras enormes, porque a pedra, ele falava assim, pega uma pedra do tamanho do seu pecado, né? Os adultos pegavam umas pedrinhas assim, e as crianças muito sinceras, né? Umas pedronas que tinham uns que não conseguiam nem carregar direito essas pedras, né? E nós fomos encorajados a fazer morrer o nosso homem interior, baseado no texto de Colossenses, para a gente viver a nova vida de Jesus, experimentar a nova vida de Jesus através da ressurreição. E nós tivemos uma oportunidade simbólica de enterrar esses pecados, esse velho homem, de forma que a gente vivesse uma nova vida com Jesus. E no último dia, falando ainda de ressurreição, o pastor Edu trouxe a questão de viver pelo poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder que opera em nós, ele lembrou através do texto de Efésios. E aí a gente está lembrando dessa questão da ressurreição, e eu queria dizer para vocês... eu vou ler aqui no texto de Mateus, mas um relato do evangelista de Marcos também é muito interessante. Porque Jesus sofreu toda aquela situação, morreu na cruz, e depois foi enterrado na gruta.
E o pessoal falou, meu Deus, né? Acabou tudo. Tinha uma turma que resolveu ir embora. É a turma de Emaús lá que foi embora. E os outros estavam lá. Mas chegou no domingo de manhã, umas mulheres ainda meio, né? O que a gente faz? Elas foram lá no túmulo para embalsamar Jesus. Lá em Mateus, a gente vê esse relato, Mateus 28. Depois do sábado, começando o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Essa é a grande verdade para nós cristãos. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não está ali, no jazigo onde tinham deixado ele. Ele ressuscitou, como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes o que tinha acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes, elaboraram um plano, tal, e eu vou pular um pouquinho, e nós vamos lá no versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, estou no versículo 17, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é Jesus falando. A gente ouviu, e eu queria relembrar. A Páscoa nos fala sobre a ressurreição de Jesus. Por que Jesus precisou morrer e ressuscitar? Porque o ser humano não conseguia resolver o problema do pecado. E Jesus, que era como o cordeiro, como o sacrifício do cordeiro que o pessoal fazia no Velho Testamento, e é esse o texto que João traz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. A gente não consegue se livrar, por mais bonzinho que você tente ser, uma hora você pisa na bola. E como é que você faz com as coisas que você já fez e não consegue mais consertar? Só tem um jeito, só Jesus. Por isso que ele morreu na cruz. Para que pagasse nossa dívida por causa dos nossos erros. E esse amor que Jesus não só pagou a dívida, é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais do que só isso. Porque Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Então, aquilo que Jesus fez, Ele trouxe uma coisa a mais. Não só pagou a nossa dívida, Ele nos deu vida. E o que isso tem a ver com a vida da gente? É tão bom, dá tanto alívio quando a gente fala assim, caramba, eu tinha umas coisas pendentes que eu fiz e que
não foram legais. Mas alguém resolveu isso para mim. Ufa, estou livre. Aí você fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu só fico livre e continuo perdidinha? Não, Jesus veio para te dar vida. Por isso ele ressuscitou. Essa é a boa nova de Jesus. Significa que, foi como foi falado no retiro também, áreas que estavam mortas, Jesus traz de volta a vida. Às vezes relacionamentos que não estavam funcionando mais. Às vezes esperança que já não tinha mais. Às vezes propósito de vida que você já não sabia mais onde estava. Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para resgatar. Inclusive vida física de algumas pessoas que a gente tem visto. A gente tem visto milagres que Deus tem feito. Custou um alto preço para Jesus. Mas nosso Jesus não estava lá, ele ressuscitou. E é um Deus vivo. E é esse Deus vivo, que, como lembrou o pastor Edu, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder que está à nossa disposição. Aos que creem em Jesus. A gente tem essa liberdade. Então, eu gostaria que você fosse pensando aí na sua vida. Tem algumas coisas que precisam de mais vida. Tem algumas coisas, puxa, é verdade. Às vezes a gente ganha um grande presente, ou tem uma coisa consertada na vida da gente. Você fala, ufa, me livrei de um problema, você quer seguir em frente, esquecer aquilo que foi, né? Mas nesse momento, eu te falo, dá uma lembradinha de onde Jesus te tirou. O que Jesus já fez por você. Do que você tinha lá no passado, que Deus já te deu uma nova vida. Já te deu uma perspectiva. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que vivia e não sentia propósito na minha vida. Mas Jesus me deu um propósito. E eu tinha muitas coisas dentro da minha vida que estavam sem vida. Eu achava que nada do que eu fazia dava certo. Nada do que eu fazia, como dizem os jovens, era um loser, né? Era assim como eu me sentia. E nada do que eu falo, nada do que eu faço presta. Mas Jesus me deu uma nova vida. Jesus me deu uma perspectiva. E aí, a gente chega nesse ponto. Jesus ressuscitou, Jesus deu vida, Jesus morreu pelos pecados. Jesus amou tanto, 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 que a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Daí, o que a gente faz com isso? Jesus fala, vão e digam às pessoas. Vão e digam às pessoas isso que Jesus fez. Na sua vida, na minha vida, na vida de tantas pessoas que a gente conhece. E aí Jesus diz, vão e digam às pessoas que toda autoridade me foi dada. Lá no versículo 18 diz isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tem noção de que tamanho é o nosso Deus? Nos céus inteiro e na terra inteira, antes e depois de você existir e de o mundo existir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E esse nosso Deus, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esse é um convite também para nós. Autoridade para ter vida de Jesus. Mais vida. Eu gosto muito disso. Mais vida na vida. E é isso que a gente tem experimentado. E que você possa pensar em usufruir. Que está à sua disposição. Vão e digam às pessoas que toda autoridade me foi dada. A autoridade de Jesus, de quem venceu a morte. Jesus venceu a morte. Faltam uns pedacinhos aí, né? Jesus que tem autoridade nos céus, na terra, antes de tudo existir. Jesus que tem autoridade sobre reis, mais do que os políticos por aí afora, mais sobre espíritos imundos, sobre temporal, manda acalmar a tempestade, faz o sol parar. Jesus tem autoridade sobre doenças.
Esse é o nosso Deus. Vão e digam às pessoas que Jesus, toda autoridade foi dada, e essa autoridade também nos confere uma missão. Jesus diz na missão dele, vão e digam às pessoas, porque toda autoridade me foi dada. Sabe, uma coisa é você chegar num lugar, se eu chegar lá no mercado e falar assim, olha, eu vim buscar aí, sei lá, um quilo de carne. Um quilo de carne está valendo bastante, né? Ah, hoje em dia, 1 quilo de tomate. 1 quilo de tomate que está quase valendo quanto uma carne, né? Aí ele fala assim, quem é você? Agora, se eu chegar lá e falar assim, eu conheço o dono do mercado. O dono do mercado me mandou aqui, ele disse que eu posso vir pegar 1 quilo de tomate. Beleza? O cara fala, beleza? Essa é a nossa missão, nós temos a autoridade de Jesus. Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Ele nos diz, vão e digam às pessoas. Nós não vamos na autoridade nossa, porque a gente não vale nada. A gente chega lá e não acontece nada. Mas Jesus tem poder, tem autoridade. E Ele nos manda. Vão e digam às pessoas que façam discípulos. Que vão e façam discípulos. Vão e digam que vão. Vão e digam que vão. E façam discípulos de todas as nações. Gente, a gente às vezes confunde o que é ser discípulo. Alguns pensam assim, não, assim, eu conheço Jesus, assim, eu já ouvi falar muito dele. Não, eu sou de Jesus, tá tudo bem, eu não tenho nada contra ele. Isso não necessariamente você é discípulo. Sinto lhe dizer. Você ser conhecido de Jesus não é ser discípulo. Também fala assim, não, um dia eu já convidei Jesus para morar na minha vida, tal, né? Mas assim, você sabe como que é a vida, né? A vida da gente é muito corrida, e a gente tem tanta coisa assim para fazer, e depois também, você sabe, né? Nossa, eu tive uma vida meio complicada, né? Então, Jesus é muito bom, né? Então, a gente, quando dá assim, eu bato um papo com Jesus. Assim, quando dá, assim, né, sabe como que é, né? Jesus é muito exigente. Então, quando dá, assim, a gente obedece o que ele tem falado. Mas, assim, quando dá, né? Gente, fazer discípulos de Jesus, primeiro você tem que ser discípulo. Isso é um convite para a gente afinar aqui a nossa vida. E a outra, fazer discípulos de Jesus é uma decisão de verdade. Porque não tem uma coisa assim, sabe? Jesus meio que ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ou estava morto ou ressuscitou, tá certo? Não tem uma coisa assim, mais ou menos. E vida cristã e ser discípulo tem a ver com isso. Vão e digam às pessoas, Jesus ressuscitou de verdade por você. Não foi assim mais ou menos. A outra verdade é de todas as nações. E, às vezes, isso é um convitinho para a gente sair, às vezes, da nossa zona de conforto, né? É mais gostoso a gente ficar onde está, com as pessoas que a gente sabe a língua. Estou falando até dentro de São Paulo, tá? Mas aquela turminha, assim, que mais ou menos são os mesmos papos. Vem alguém que fala umas coisas quando, às vezes, a gente tinha costume de usar um português meio antigo, né? E os filhos, quando eram adolescentes, chegavam para a gente e falavam assim, mãe, fala a minha língua. Porque eles não entendiam o que a gente estava falando, né? Porque, às vezes, era um português mais antigo que a gente estava... E a gente, por outro lado, também já cheguei e falei para os filhos, fala a minha língua. Porque eles, às vezes, estavam falando de um jeito que a gente não estava entendendo. Mas Jesus nos chama, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma confissão pública de Jesus, de que a gente crê em Jesus, e de que a gente não, assim, fica escondido, né? Meio que, né, eu sou discípulo de Jesus, meio que, assim, né, sabe como que é? Eu sou simpatizante de Jesus, mas, né?
No Evangelho de Mateus, falando desse trecho, Mateus 16, 16, ele diz assim, ele é mais radical, mais claro para dizer sobre essa questão, né? Se você pode abrir, eu não pus nos slides, tá? Abre aí na sua Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. O reino de Jesus, as regras de Jesus. O batismo é importante para a gente dizer, especialmente nos dias de hoje. Porque cristão está muito aqui, ó, no foco, né? Tem cristão, às vezes, que talvez não dá bom testemunho, talvez a gente... Tem gente que usa esse negócio de ser cristão para conseguir outros objetivos, né? E que não necessariamente é aquilo que é de Jesus. Então, muitas vezes, por causa disso, você nem fala que você é cristão, você, né, fica na sua. Se o ambiente for favorável, você fala, né? Se o ambiente não for, mas o batismo é uma oportunidade de falar, eu creio em Jesus. E eu me batizo na frente de todo mundo aqui. Todo mundo é minha testemunha. É uma oportunidade tanto para você firmar um compromisso com Jesus. Importante. E experimentar a vida com Jesus. A gente poder desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem para nós, dessa nova vida, dessa ressurreição. E aí a gente tem o que contar para as pessoas. Eu não vou contar de uma coisa que aconteceu com os outros. Às vezes eu posso contar. Né? Se a pessoa me permite, eu posso contar. Jesus fez um milagre na vida da pessoa. Mas eu posso contar de coisas que Jesus fez na minha vida. Quantas vezes eu estava sempre... Nossa, Jesus fez tanto milagre na minha vida. Milagre financeiro, milagre físico na minha vida. Um dia a gente tem que parar para contar todas essas coisas, né? Milagres aqui dentro de dar propósito para mim. Milagres de me transformar numa nova pessoa. Se eu achava que eu não valia nada... Estava meio no caminho, assim, não tinha muita coisa de bom também. Mas Jesus foi trabalhando tanta coisa aqui dentro. Jesus foi refazendo tanta coisa. E eu tenho tanto para agradecer a Jesus. Tanto de onde eu vim e para onde Jesus tá me levando, tem me levado. Então eu digo para vocês, vão e digam às pessoas. Vão e digam às pessoas que Jesus tem feito na sua vida. Opa, não está indo. Pode me dar uma mãozinha? Obrigada. Vão e digam às pessoas a ensinar a guardar todas as coisas. É a terceira coisa que Jesus está falando ali no versículo 20. E na outra versão diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O que é ensinar a guardar todas as coisas? É ensinar a obedecer a tudo. E aí, de novo, a gente volta naquela questão. Jesus está morto ou ressuscitou? É meio que ressuscitou ou está meio morto? Não, Jesus não está morto. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E é isso que Ele tem para você também. Então, é isso que Ele espera de você. Que você e eu sejamos discípulos de Jesus de verdade. Não de mais ou menos, para guardar tudo. Agora, a gente continua pisando na bola, por isso a gente precisa de Jesus, né? A gente precisa muito da graça do Senhor. Mas o desejo do coração e o seu esforço é para guardar todas as coisas. Para ser parecido com Jesus. Alguém bateu o olho em você e fala assim, caramba, você parece com alguém que eu conheço. Você parece Jesus. Ah, eu tenho Jesus aqui dentro. Melhor, né? É tão melhor quando é assim, quando você fala assim, eu tenho Jesus, ó, gente, vai lá para Jesus. E o cara olha e fala assim, você? Né? Mas são as duas coisas, a gente falar de Jesus e ser discípulo. Fazer discípulo e ser discípulo. Mas ensinar a guardar todas as coisas. Nós ensinamos a guardar, por isso é que a gente lê a Bíblia. Por isso, você fala, mas eu já li a Bíblia uma vez. A gente esquece. Eu leio a Bíblia todos os anos, a Bíblia toda, todos os anos. Já faz uns 40 anos, pelo menos. Então, umas 40 vezes, pelo menos, eu devo ter lido a Bíblia toda.
Gente, cada vez que a gente lê, se descobre novas coisas. E eu tenho procurado ler em outras versões. Cada tempo, agora eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Já passei uns 3 anos lendo na Nova Versão Transformadora. Eu vou mudando aqui. Já uma época tentei começar a ler em japonês, comecei a ler em inglês, mas assim, é muito mais devagar, né? Então, às vezes, eu vou no português mesmo. Mas não só ler, você estudar. Você tentar entender o que Jesus está falando. Jesus, eu quero te obedecer, guardar todas as coisas. Me ajuda, me ensina. Leia a palavra. E obediência integral a Deus. Guardar tudo é tudo. Obedecer tudo é tudo. Tudo é tudo. Não tem mais ou menos. E vida cristã é radical. Por isso que tem muita gente que não consegue. E por isso que tem muita gente que se perde pelo caminho. E eu encorajo você, não se perca de Jesus. Não se perca de Jesus, porque vão e digam às pessoas que as coisas, você fala assim, não, é muita coisa, mas Jesus fala, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Até depois de você existir. Então, você não está só nessa tarefa. Olha que legal. A gente começa com a autoridade de Jesus. Jesus nos manda na autoridade dele, então ele tem respaldo, a gente tem respaldo. E ele vai com a gente para cumprir essas coisas que ele nos convida a fazer. A gente não está só. A gente não depende só da nossa força. A gente não depende do nosso conhecimento. A gente não depende das nossas capacidades. A gente tem Jesus que caminha conosco. Vão e digam às suas pessoas, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão e digam às pessoas, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente está no propósito do Senhor, o Senhor está conosco. Às vezes a gente se mete a fazer umas coisas que a gente pensa que Deus quer fazer e a gente quer ser melhor que Deus, né? A gente fala, não, Deus, eu sei umas coisas aqui que o Senhor acha que vai te ajudar. E aí a gente passa na frente e Deus fala, e às vezes não dá certo, você fala, pô, Deus fala, eu estou com você, naquilo que é minha ordem para você. Mas a gente vai no caminho do Senhor, Jesus vai estar conosco até o fim dos tempos. Deus nos ajude a não sucumbir quando as coisas ficarem difíceis, mas juntos com Ele perseverarmos até o fim. Essa é a grande verdade, a grande boa nova de Jesus. A ressurreição de Jesus nos ajuda, nos dá acesso a experimentar vida de verdade. Pela morte de Jesus e pela ressurreição. E por causa da ressurreição de Jesus, para aqueles que são dele, foi-nos aberto acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ressurreição, vida, ressurreição, poder. E também pela graça de Deus. Por causa da ressurreição e pela graça de Deus, ele nos dá uma nova chance. Chance de experimentarmos uma nova vida, chance de reabilitarmos a nossa vida, ressignificar a nossa vida na perspectiva da redenção de Jesus, da ressurreição de Jesus. E quando a gente chega nesse ponto, eu quero que você dê uma olhada na sua vida, o que Jesus já andou fazendo. Então vão e digam às pessoas. Vão e digam às pessoas, por tudo isso que Jesus já tem feito. Porque toda autoridade foi dada a Jesus. E essa autoridade de Jesus sobre nós. Vão e digam às pessoas que façam discípulos de todas as nações. E vão e digam às pessoas que guardem todas as coisas que Jesus tem ensinado. E que a gente também pode ensinar para as pessoas as coisas de Jesus. Vão e digam às pessoas que Jesus está conosco até o fim de todos os tempos. Esse é o nosso Deus.
Sabe que tem mais uma coisa que me chamou a atenção nessa história? Lá no Mateus 28, 17, diz assim, que quando viram Jesus, Jesus ressuscitou, apareceu para algumas pessoas. Quando viram, alguns adoraram, mas alguns duvidaram. Poxa vida, andou com Jesus. Jesus ressuscitou, estava ali na sua frente. E duvidaram. Então, às vezes, nós vamos ter essa... Algumas pessoas talvez vão duvidar. Mas eu convido você, que você dê um passinho. E se coloque no grupo das pessoas que adoram a Jesus. E obedecem a Ele. E usufruem de tudo aquilo que Deus tem. Que Deus já deu para você. Vão e digam às pessoas, nosso Deus não está aqui, Ele ressuscitou. Por isso nós podemos ter uma nova vida em Jesus. Deus abençoe a todos. E assim nós fechamos a nossa série de ressurreição, vida, poder e graça. E que isso não fique só na sua cabeça, mas você possa viver dia a dia isso como verdade. E você um dia possa contar para as pessoas aquilo que Jesus fez na tua vida. Não que você leu, não que você ouviu, mas você experimentou. Deus abençoe assim as suas vidas.